Ele retorna à tribuna da Câmara Municipal de Bauru para executar a função dos pêndulos de pesos e contrapesos do espírito democrático do Legislativo na fiscalização do Executivo. Está conosco no estúdio da TV Câmara o vereador José Roberto Martins Segala, dos Democratas. Na última sessão, o senhor pontuou especificamente a questão da figura do gestor em relação às demandas da cidade. E entre várias demandas nesse período de final de semestre, o senhor terá sobre a mesa, por exemplo, a relação tanto do PPA, que deveria ser um plano de gestão para tentar aproximar programas e ações para os próximos 4 anos, e daquilo que é possível fazer, o recorte do orçamento, sempre o cobertor mais curto que a realidade. Como o senhor vê primeiro, institucionalmente, esse panorama em relação aos exercícios que o senhor teve a oportunidade de realizar? Vamos começar exatamente por aí, não é? Com uma figura para colocar na imaginação e tentar entender. Imagine que fosse, de fato, um cobertor, um autêntico cobertor, e que você estivesse se protegendo do frio com esse cobertor. E que esse cobertor fosse mais curto do que o seu corpo. Ora, alguma coisa vai ficar descoberta. O que vai ficar descoberto? Vai ficar descoberto o lugar em que isto for menos importante para você. Ou seja, você tem que colocar o cobertor no lugar onde você sente mais frio, ou onde o efeito do frio vai provocar mais problemas para você. Meu caso, por exemplo, eu tenho frio no peito. Eu cobriria o peito. Eu deixaria as pernas descobertas. Mas se eu tivesse problema de frio nas pernas, eu cobriria as pernas e deixaria o peito descoberto. Porque o cobertor não conseguiria cobrir tudo. Então eu provavelmente enrolaria as pernas num jornal e cobriria o peito. Isto é que eu penso que a administração deva fazer também. Quando os recursos são escassos, quando você não tem dinheiro para fazer tudo, você tem que fazer o fundamental, você tem que fazer o essencial, você tem que fazer o que faz falta para a pessoa, aquilo sem o que a pessoa não vive. Então, nesse exato momento, por exemplo, eu diria para você o seguinte: a grande preocupação que existe em Bauru chama-se saúde. Sem saúde você não faz mais nada. Sem saúde você não trabalha, sem saúde você não se diverte, sem saúde você não tem oportunidade de usufruir da vida. Então eu penso o seguinte: de que adianta você fazer, por exemplo, uma ciclovia, que aqui no caso de Bauru é de lazer, porque muito poucas pessoas se deslocam genuinamente de bicicleta para trabalhar aqui em Bauru, e as ciclovias não estão construídas em locais onde estão a demanda dos trabalhadores, e sim em locais onde há a demanda de lazer, se você, por exemplo, não tiver saúde para poder pedalar uma bicicleta. Então é nesse sentido que eu digo, há necessidade nesse momento de fazer uma concentração de esforços para resolver, por exemplo, a questão da saúde, já que os recursos não são disponíveis para tudo. A mesma coisa deve acontecer, por exemplo, na área da água. A água é um bem essencial, você não sobrevive sem água. Essas pessoas que ficam soterradas em terremotos ou coisa desse tipo, essas pessoas não sobrevivem sem água. Sem água o organismo nosso não funciona. O problema aqui não é só água para beber. A água é necessária para você cozinhar, é necessária para você lavar roupa. Então imagine você ir trabalhar com a roupa suja, imagine você ficar com a casa toda ela totalmente suja, você não poder tomar um banho. Então a falta de água transtorna a vida do indivíduo, cria uma dificuldade quase que intransponível. Então tem que resolver o problema de água. E o sistema de distribuição de água de Bauru é muito antigo, Nelson. Eu já expliquei isso várias vezes na tribuna. É como uma mangueira que a gente rega o jardim e está muito antiga. Essa mangueira, de repente, fura. Você vai lá, põe uma fita adesiva para tampar aquele furo. Não tem 10 minutos, vai aparecer outro furo, porque é a mangueira que não resiste. Ela não está ruim naquele único ponto. Ela está ruim em toda a sua extensão. Nós temos aqui adutoras de mais de 50 anos. A adutora estoura num determinado lugar, é preciso parar o abastecimento da cidade, às vezes por 2, 3, 4, 5 dias.
Só que quando você conserta ali, pode aguardar que ela vai estourar em outro lugar. Então, se nós não começarmos a rever essas questões, só que é aquilo que eu digo para você, isso não dá voto, isso está embaixo da terra, não é? É preciso que a coisa apareça, então se faz asfalto. Inclusive, se faz asfalto onde não tem água, e depois se quebra o asfalto para botar água o dia que precisa colocar água ali. Quer dizer, há totalmente um desgoverno nisso, porque a ótica está concentrada em objetivos que não são os objetivos que deveriam nortear um autêntico administrador que está preocupado com a sua cidade. Dentro da escolha das chamadas prioridades que o senhor está falando, ia fazer um parênteses na saúde, se a discussão que tem embutida é se, além da questão de escolher as prioridades, se a forma, a eficiência nos gastos públicos também não tem um pouco de peso nesse eixo. Tem, não é? Tem. Mas é como eu disse para você, é preciso conhecer a administração. Se você não conhecer a administração, você não é capaz de reduzir custos sem diminuir qualidade de serviço. É só com otimização, é só com produtividade que você vai conseguir fazer com que a máquina funcione de uma forma menos custosa. Tá certo? Então, você vai notar que na máquina pública há muita gente que não tem necessidade de ali estar. Está ali por questões políticas, está ali por compromissos políticos. Estas pessoas custam duas vezes. Custam porque não precisam estar ali e custam porque atrapalham. Custam porque não fazem bem feito o pouco que é dado a essas pessoas fazer. Agora, cadê a coragem política de lancetar esse tumor? Cadê a coragem política de cortar? Foi preciso o Ministério Público aqui em Bauru entrar em ação para que se anunciasse o corte de pessoas que absolutamente são desnecessárias, por exemplo, na Indurb. Não é? E não é só isso, tem mais coisas e tem isso em outros órgãos também. Então era possível perfeitamente diminuir os custos, fazendo sobrar mais dinheiro, mas para isso você precisaria de ter gente que entendesse de administração lá. Não precisa ser o prefeito. Isso é o que eu estou insistindo em dizer. O prefeito tem que entender de política, senão ele não chega ao cargo de prefeito, ele não vence a eleição. Mas ao chegar ao cargo de prefeito, ele tem que ter o desprendimento de falar, eu não entendo nada de administração, e eu vou procurar um grupo de pessoas que me assessore nisso. Um grupo de pessoas que seja capaz de suprir esse meu desconhecimento, que possa me orientar a respeito das medidas que eu devo tomar para efetivamente dar um maior dinamismo à administração da cidade, que é o que a cidade verdadeiramente precisa. O senhor citou nesse viés da questão da gestão pública, em particular a Indurb vive um momento distinto em relação às outras. Ela saiu de um orçamento somente na atual gestão de 15 para 45 milhões de reais. E o contraditório que está pesando sobre ela já há alguns anos é que o Tribunal de Contas aperta. Se é uma contratante, ela, em relação à prefeitura, uma contratada, desculpa, a prefeitura contrata serviços diretamente, sim, sem licitação, que o preço seja, no mínimo, de acordo com o mercado. Isto é a coisa mais elementar, né? O Tribunal de Contas disse o óbvio, o ululante, não é verdade? Ou seja, se eu tenho uma empresa que, em tese, é minha, porque ela, de um certo modo, pertence à municipalidade, né? Espera-se que o preço que ela cobre para mim seja menor do que o preço que eu encontraria no mercado. Se não for assim, não tem sentido de manter essa empresa em funcionamento, né? O que se nota é que, na verdade, está se usando isso para alocar recursos na Indurb, não é? Para fazer com que ela tenha recursos. Com que finalidade? Talvez com essa, de pagar esse grupo de pessoas que não tem necessidade de ali estar, mas estão, entre outras coisas que a gente precisaria investigar melhor para poder saber. O senhor tratou da iluminação pública, não ia deixar de citá-la aqui, num horizonte, na época, onde discutia-se a questão da modificação na contribuição para fazer a extensão dos programas nos locais, sim, onde não tinham sido atendidos. Sim. Neste momento, há um confronto de maior monta sobre a questão da população. O prefeito está entre a encruzilhada por questão de repercussão política, é verdade, de ir no judiciário para tentar impedir, neste momento, que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica,
possa se valer de uma portaria, uma resolução, para que ela assuma serviços que não eram dela, enquanto a iluminação pública estagnou em função desse serviço, ou licitá-los com iniciativa privada. Nelson, você é um jornalista. Eu gostaria de até chamar a sua atenção como jornalista para este fato, não é? Está se anunciando um sobreesforço dos municípios aqui da região para ingressarem na justiça, tentarem evitar essa medida que já tem data anunciada. Sim. Ora, qualquer das pessoas que conhece um pouco de justiça sabe que não dá para prever o resultado. Sabe que é impossível dizer se isto vai ser acolhido ou não. Eu gostaria apenas de fazer uma pergunta. Se isto não for acolhido, o que vai acontecer no dia em que a ANEEL determinar que agora é o município que cuida disso? Nós vamos partir para a escuridão, porque nós não estamos nos preparando para essa eventualidade. Eu não estou dizendo que talvez devamos querer isso. Na ótica aí dos que estão resistindo, isso não é interessante, não é? Isto não é interessante. Eu vi uma fala do senhor prefeito, por exemplo, na Senag, onde ele declarou que é muito curioso, que o Estado quer passar tudo para o município, o Estado não assume nada, o Estado não chama para si, o Estado quer que o município faça. Não era o caso, eu já não estava mais interessado em me envolver com questões políticas, não ia tumultuar, mas é o caso de perguntar para ele, ora, o Estado está querendo pegar o sistema de abastecimento de água e esgoto de Bauru, dá para ele. Você acha que o Estado não pega? Dá para ele, então. Por que o DAI você quer para você? O aeroporto ou nós, o aeroporto. Por que nós queremos essas coisas para nós? Por que nós não podemos querer a iluminação para nós se nós nos aparelharmos para isso? Por que Bauru não pode ser a prestadora de serviço? Claro que você pega Avaí, Presidente Alves, estas cidades vão ter dificuldade. Essas cidades não tem como contratar um caminhão Munk para trocar uma lâmpada a cada semana. Mas Bauru, por exemplo, poderia ter essa estrutura e servir, aí sim, prestar serviços a essas cidades todas aí que vão ficar sem condição de fazer os seus próprios serviços na medida em que isso for passado. Eu não vou entrar nesse mérito, essa discussão não é minha, estou apenas questionando que o município não está se aparelhando para isto que tem data anunciada. Se de repente conseguir sucesso na justiça, ótimo, mas eu não posso dizer que isso seja garantido. É uma preocupação. Segundo a resolução atual, é fevereiro de 2014. Portanto, está aí. Estamos às vésperas. Não é? Muito próximo. Para nos prepararmos para isso, ou nos mexemos já, não estou dizendo que se faça, mas que se tenha esse plano B, que se tenha essa perspectiva de como fazer, porque tem algumas coisas que demandam tempo. Compras, por exemplo, precisam ser licitadas, etc. Precisa ter uma preparação para isso. José Roberto, muito obrigado. O seu retorno aqui em uma condição diferente. O senhor está gravando conosco em canal aberto, no sinal, em HD, 60.3. Eu tenho digital. assistido a TV Câmara e só tenho que parabenizar vocês, né? Foi um esforço de vocês se aprimoraram, o sinal está excelente e a programação está procurando atender isso, né? Tinha necessidade de realmente variar para que agora, com essa qualidade de sinal, a gente possa ter um público cativo. E isso, aparentemente, está sendo conseguido. Portanto, sucesso para vocês. Muito obrigado. A TV Câmara no canal 10 da NET, no 60.3 UHF digital, sinal aberto.